Na última mensagem, nós tivemos um tempo de reflexão sobre alguns parâmetros, alguns fundamentos sobre a adoração. E houve uma ênfase sobre a adoração corporativa. Obviamente, a adoração corporativa não é o único aspecto do nosso relacionamento de adoração ao Senhor. Então, hoje pela manhã, eu quero enfatizar com vocês alguns aspectos, os mandatos, de acordo com a Epístola de Efésios, do que é um estilo de vida de adoração individual, que compõe uma visão, que compõe um espectro um pouco mais amplo do que a Bíblia, do muito que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a adoração que acontece na igreja, a igreja pela qual Cristo morreu. E para isso eu vou pedir para que você abra então a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós temos caminhado ao longo dessa conferência que está chegando ao final, adicionando peças para compor para você uma visão, expandir um pouco o seu entendimento sobre a gloriosa doutrina da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu espero então que você saia daqui encorajado. Então eu quero dar algumas instruções para você, conforme nós estamos nos aprontando para arrumar as malas e ir embora, de como você vai sair da Conferência Fiel 2015. E para resumir, eu digo para você o seguinte: você sai da Conferência Fiel 2015 andando. Você vai sair daqui andando. Eu vou qualificar para você a forma como você vai sair daqui andando, porque parte da confusão de que alguns têm, a crise que você está sentindo, o emaranhado de pensamentos, as coisas que você tem pensado, orado, chorado nesses últimos 3 dias, pode gerar em você uma confusão e uma falta de direcionamento. E agora, o que eu faço diante de toda essa doutrina, diante de todo esse banquete espiritual? Então eu quero orientar você, ao sair da Conferência Fiel, você vai sair daqui andando. Ande. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imite o Senhor nosso Deus, como filhos amados. E agora nós entramos num momento da epístola em que vai haver uma abundância de imperativos e ordens, e aqui eu quero dar um alerta para você. Porque Efésios capítulo 5, ele foi estrategicamente colocado pelo apóstolo Paulo depois do capítulo 4. E o capítulo 4 foi estrategicamente colocado depois do capítulo 3. E o capítulo 3 foi estrategicamente colocado depois do capítulo, antecedido pelo capítulo. Faz um belo contexto. Eu vejo que você não faltou na aula de matemática dos conjuntos dos números naturais. Você sabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que talvez alguns não saibam é que a divisão de capítulos não estava lá quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Isso foi colocado para nos facilitar e por vezes nos prejudica quando extraímos o capítulo 5 do seu contexto, em que nós vamos visitar uma série de ordens e imperativos, mas que foi colocado num contexto maior da nossa identidade em Cristo Jesus. Então hoje eu prego para vocês confiante de que você prestou atenção em todas as outras mensagens que você ouviu aqui, de que você entendeu a sua identidade em Cristo Jesus como indivíduo, você estava morto e agora você está vivo, de que você entendeu a sua identidade como alguém pertencente ao corpo de Cristo, em que não há mais uma barreira de inimizade entre judeus e gentios. Eu escrevo para você que você entendeu a gloriosa mensagem de que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o evangelho visível, é Deus visível na terra. Eu escrevo para você que você entendeu a importância de lutarmos pela unidade, diligentemente nos esforçarmos para manter a unidade. E você entendeu então o caminhar de alguém arrependido, que deixa a mentira e fala a verdade. E agora estamos prontos então para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo com sede, pois, imitadores de Deus. Porque a nossa tendência, nós que amamos obras, nós que amamos o evangelho das obras, que nascemos programados para confiar na nossa própria performance, você vai olhar para Efésios capítulo 5, versículo 1, e você vai desplugar de todas as verdades do evangelho, vai sair daqui determinado para imitar o Senhor, e amanhã você falha, amanhã vem o ciclo da culpa, e você vai pensar o seguinte: não tem jeito.
Eu não sou como aqueles outros jovens da Conferência Fiel, eu não sou como aqueles preletores, eu não sou como aqueles equipantes, eu não sou como ninguém que estava na Conferência Fiel para jovens, porque eu tento e eu só falho. Eu não consigo seguir a ordem, porque você esqueceu que as ordens foram dadas no contexto de identidade. E quando o apóstolo Paulo fala, sede pois imitadores de Deus, ele não desliga isso de uma atitude de adoração individual, porque o apóstolo Paulo aprendeu a sua teologia no Antigo Testamento. Abra comigo o Salmo 115. E há um aspecto da imitação de Deus que nos remete a uma adoração individual. Você imita o Senhor, você imita a Deus, porque você é um cristão que adora. Você faz parte de uma assembleia que adora e você individualmente é alguém que adora. Salmo 115. Quais são os efeitos da adoração sobre alguém? Quais são os efeitos da legítima adoração sobre o adorador? Nós já falamos um pouco sobre manifestações externas, nós já falamos um pouco sobre êxtase emocionais, mas no final da história, no final o que conta é que o verdadeiro adorador que tem e contempla o Senhor Jesus Cristo é transformado por Ele. Note que o Salmo 115, dos versículos 1 a 8 nos diz e explica sobre o que significa imitar alguém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Não se engane, você se parece com quem você adora. Você se parece com quem você adora. E agora quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, destrava para nós uma série de imperativos, destrava para nós uma série de ordens relacionados à imitação de Deus, ele está dizendo a cara do adorador, a cara do indivíduo que adora e contempla o Senhor Jesus Cristo. E isso não é medido pelo seu fervor no louvor, isso é medido pela sua vida de santidade que se parece com o caráter do Deus que você diz adorar. Sede, pois, então, imitadores de Deus. Paulo nos leva a uma discussão de ordem prática do que você faz no seu dia a dia, que está relacionado com quem você adora. Então, todos os imperativos morais, toda a cartilha evangélica que você tem sido exposto e que, na verdade, tem sido um fardo para você, porque você não consegue cumprir, nada mais é do que a revelação da natureza do nosso santo Deus, que você é chamado para entrar em obediência amorosa, porque você é propriedade exclusiva dele, comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. E como que nós imitamos a Deus? Como que nós imitamos a Deus? Ele que é Espírito, Ele que é, num certo sentido, invisível, transcendente. Nós imitamos a Deus porque esse Deus invisível e transcendente se fez visível e próximo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus se fez presente, Deus se fez visível, Deus se fez próximo, porque Ele tabernaculou, Ele habitou no nosso meio, em Jesus Cristo, nosso mediador, anunciando palavras de verdade e nos purificando dos pecados. E assim que o apóstolo Paulo agora destrincha para nós a forma como você vai sair daqui andando. Você não vai sair daqui andando da Conferência Fiel simplesmente pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Você vai sair daqui andando em amor, você vai sair daqui andando na luz, você vai sair andando em sabedoria, porque o caráter do nosso Deus é amoroso, o caráter do nosso Deus é luz, o caráter do nosso Deus é sábio, a vontade do nosso Deus é sábia. E se você é um adorador do Senhor Jesus Cristo, se você é um adorador cristão, se você é parte da igreja, você é mandado, você é ordenado a andar como aquele que você diz que ama e preza tanto, o Senhor Jesus Cristo. Então é no contexto do Evangelho que nós extraímos as ordens, porque quem você é determina o que você faz. Então Efésios capítulo 5 tem um público específico. Aqueles que colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e são quebrantados pelo seu pecado, aqueles que viram que estão alienados do Senhor, aqueles que entendem a transcendência de Deus, a santidade dEle, aqueles que também reconhecem a proximidade do Senhor Jesus Cristo, aqueles que depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo e se tornam participantes de uma nova aliança, ganharam um coração de carne. Agora me diz, Senhor, o que eu tenho que fazer?
como resposta ao que o Senhor fez por mim, uma vida de adoração que anda em amor, que anda na luz, que anda em sabedoria. E é o que nós estamos próximos a destrinchar aqui em Efésios capítulo 5. A cara de um jovem, então, que adora o Senhor Jesus Cristo. Ele faz parte de uma igreja que está focada no Senhor Jesus Cristo. E individualmente ele anda em amor, ele anda na luz, ele anda em sabedoria. Efésios capítulo 5, versículos 2 a 21. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Você só consegue então adorar a Deus em Cristo Jesus. E o primeiro aspecto da sua imitação na adoração individual ao nosso Senhor é na imitação em amor. Você anda em amor. Agora, mais uma vez, nós temos que parar para pensar o que significa andar. O que significa andar na teologia do apóstolo Paulo, carregado de todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, movido pelo Espírito Santo, escrevendo para nós a palavra inspirada. O que está por trás do conceito de andar? Porque rapidamente nós pensamos pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Ou talvez você transcenda um pouco pensando em estilo de vida. Mas eu quero sugerir algo para você que me foi desafiado no ano de 2010, numa das conferências da Fiel. O conceito de Antigo Testamento de andar. O que o apóstolo Paulo, alguém que conhecia muito bem a Escritura, conhecia muito bem aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, compreendia qual era o conceito hebraico de andar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 14. Um dos desafios que nós temos no estudo do Antigo Testamento é o número limitado de vocábulos na língua hebraica. Para muitos isso é uma bênção, se você é um aluno, é um número reduzido de vocábulos que você precisa estudar. Ao mesmo tempo, isso é uma faca de dois gumes, porque o número reduzido de vocábulos, com grande correspondente na língua portuguesa, traz um problema de tradução e de compreensão de conceitos. Mas nada que com um pouco de exercício nós não conseguimos transpor para entender o que de fato diz o texto bíblico. Gênesis capítulo 2, versículo 14. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. É o versículo certo. O terceiro rio é o Tigre. O que isso quer dizer para nós? Por enquanto nada, ok? É o que corre pelo oriente da Síria. Eu fiz uma ênfase aqui, ok? No meu tom de voz. Corre. Qual é essa palavrinha corre? A palavrinha corre é a palavrinha andar. Só que o João Ferreira de Almeida, ele tinha uma decisão a tomar. Rios não andam. Rios não andam. Em português, rios não andam. Em hebraico, rios andam. Em português, rios não andam. Rios correm. Então ele traduziu, rios correm. O rio flui. O rio corre. Fantástico. Guarda essa informação aí. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 14. Eu vou mais uma vez fazer a gracinha do tom de voz, preste atenção, ok? Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvásticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. João teve uma outra decisão a tomar. Porque cobras não andam. Mas é o mesmo vocábulo hebraico. Cobras rastejam. Rios não andam, correm. Serpentes não andam, rastejam. Nada para João. Ele está enfurecido na sua tradução bíblica. Então ele chegou em Gênesis capítulo 7, versículo 18. Empolgado com o conceito de andar no hebraico, mais uma vez João está traduzindo a incrível história de Noé e sua arca. Capítulo 7, versículo 18. Predominaram as águas e cresceram sobremodo a terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca vogava sobre as águas. A arca não anda.
Ficaria estranho na sua Bíblia. E a arca andava sobre as águas. Olha, é Jesus prefigurado na arca. Imagina o rolo que isso ia dar. E João teve que tomar uma decisão. Arcas não andam. Arcas vogam. Arcas navegam. Serpentes rastejam. Rios correm. Arcas vogam. Arcas navegam. Semana seguinte, João está traduzindo o Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. E João chega diante de Êxodo 19. A passagem que nós vimos ontem, a incrível visão de Deus nas montanhas, trovões, trombetas, Êxodo 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão: trombetas não andam. Será que trombetas rastejam? Também não. Então João pensou em todo o seu histórico de tradução. Talvez trombetas fluem? Não. Talvez trombetas rastejam? Não. Talvez trombetas voguem, naveguem? Também não. Trombetas clangam. Trombetas soam. E João compreendeu o conceito de andar no hebraico, que eu acredito que Paulo tinha também de andar. Andar não tem a ver com pé direito e pé esquerdo. Andar tem como uma essência toma a sua forma. Como a serpente se desenvolve, toma e manifesta a sua forma, ela rasteja, ela anda. Uma arca, como ela desenvolve a sua essência, ela navega, ela voga. Um rio, ele flui. Uma trombeta, ele clangua. Como o crente desenvolve a sua essência? Crente crenteia. Crente crenteia. E agora o apóstolo Paulo desenvolve para nós o que é crentear. O que é ser alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, visto na forma que essa essência, visto na maneira como essa essência toma a sua forma. A essência do cristianismo genuíno e legítimo, que imita a natureza do nosso Deus, é manifesto na maneira como você vive, na maneira como você anda. E você anda em amor, você se diz um cristão, você se diz membro da igreja pela qual Cristo Jesus morreu, você anda em amor, você manifesta a natureza do nosso Senhor em amor. E o que é amar? Não tem a ver com essa afeição direcionada a todos, a sairmos daqui, abraçarmos árvores, pinheiros, tirarmos selfies, trocar e-mails. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de um amor, um direcionamento de vontade certo em oposição ao errado. E aqui o que é muito claro para nós, o que nos esclarece no que significa vivemos o cristianismo, para que você tenha um direcionamento ao encerrar a conferência fiel, é que ele vai opor o certo com o errado. E a oposição do certo ao errado lhe ajuda muito na sua caminhada em santidade, porque por vezes não compreendemos o que é ser cristão, porque não associamos com o que não é ser cristão. Só que o que não é ser cristão não lhe ajuda somente, você precisa entender o que é ser cristão. É como se você abrisse um dicionário e procurasse a definição de cadeira. Está lá a definição de cadeira. Cadeira não é uma mesa. O que isso te ajuda? Eu já sei que ela não é uma mesa. Mas cadeiras são outras coisas. O que o apóstolo Paulo diz também para nós, o que é andar, o que é imitar o Senhor, não é só uma porção de coisas que não fazemos, mas coisas que fazemos. Porque a nossa identidade implica em ordens, a nossa identidade nos dá imperativos, o quem nós somos implica em o que nós fazemos. E se você não faz, pode ter algo errado com a sua identidade. E aí entra o aspecto da adoração, de contemplar o Senhor Jesus Cristo, de ser informado do que Ele fez por nós, do seu amor, que Ele é digno. E a nossa resposta em adoração é uma vida de obediência. A nossa resposta em louvor ao Senhor é uma vida de obediência. Então andar em amor como também Cristo nos amou. A razão pela qual você ama o seu irmão, que você mantém a unidade na igreja, não está relacionada à qualidade das características do seu irmão, e isso é libertador. Porque é possível amar o irmão mala sem alça. E é possível amar o irmão mala sem alça, não porque você pôr uma rodinha nele,
Não porque você vai tentar aliviar o peso. É possível amar o irmão que de uma certa forma lhe é desagradável, porque Cristo lhe amou primeiro. E a essência do cristianismo é vista na forma como você anda, e anda em amor. Você vai andar em amor. E qual é o contrário de andar em amor? O apóstolo Paulo, no versículo 3, nos dá pistas do que significa um estilo de vida em amor. Um estilo de vida abnegado, que pensa nos outros, que pensa em Cristo, cristocêntrico, outrocêntrico, e não egocêntrico. E olha o que ele diz, para sua surpresa, no versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O contrário de andar em amor é andar em impureza. O contrário de um estilo de vida amoroso e amor cristão é um estilo de vida imoral, sexualmente imoral. E o apóstolo Paulo escolhe uma das categorias mais claras de que você não está preocupado no outro ou em Cristo, mas no seu próprio prazer. Porque no coração da imoralidade há alguém que idolatra o prazer. Há alguém que está preocupado mais no que ele pode receber do que ele vai dar. E a essência do amor cristão não é uma preocupação no que você vai receber, mas no que você vai dar, a sua abnegação. E isso é esperança para muitos de nós. Isso é esperança para muitos daqueles que estão lutando com a imoralidade sexual. Algo que não é normal na juventude, mas é comum na juventude. Algo que nos é dito de que é pressão hormonal. Algo que nos é dito que é natural que você conheça e desenvolva a sua sexualidade de uma maneira desenfreada, como se você fosse um acúmulo de instintos. Você não é um acúmulo de instintos. Você é alguém redimido pelo Senhor Jesus Cristo e chamado para imitá-lo e andar em amor. Você não é um conjunto de hormônios, você é templo do Espírito Santo. Olha a diferença que isso faz. E ao invés então de viver uma vida de busca por prazer, você agora vive programado para entender como você vai servir outras pessoas. E jovens carregados de culpa se isolam daquilo que é a cura para o seu problema de imoralidade sexual. Você já tentou, você já fez compromisso, você já jurou que já foi a última vez, você não vai acessar mais nada, você não vai fazer mais nada. E tudo que você descobriu foi fracasso. E isso lhe isolou da igreja, isolou do grupo da igreja, te isolou daquilo que vai dar para você a oportunidade de exercer a cura e o arrependimento para o seu pecado da imoralidade sexual. E o que é o convívio na igreja? A igreja lhe dá a estrutura para que o amor cristão seja exercido. Ninguém ama o próximo sozinho no quarto. Ninguém ama o próximo isolado em si mesmo. Ninguém ama o próximo procurando seus próprios interesses. Você vai crescer em santidade, amando o próximo, e isso traz inclusive benefícios na sua caminhada como adorador individual, não mais preso na imoralidade sexual. E o padrão de Deus é alto. Alguns jovens se contentam em simplesmente não se engajar num relacionamento sexual antes do casamento. Esse padrão é baixo. Não reflete a transcendência e a santidade do nosso Deus. O padrão de Deus é que não deve nem sequer ter conversação, menção dessas coisas do nosso meio. Por quê? Porque nós somos uma comunidade, de acordo com Efésios capítulo 4, que deve imperar entre nós uma conversação da palavra de Deus. É falar a verdade em amor. Você é chamado para falar a verdade em amor, buscando a edificação do próximo, buscando a edificação do templo do Espírito, buscando a edificação da igreja. Quando você está ocupado em amar o próximo, em procurar os interesses do próximo, em falar apenas aquilo que edifica, adivinha só o que vai acontecer com a sua boca, adivinha só o que vai acontecer com os seus pensamentos, adivinha só o que vai acontecer com o seu coração. Não vai ter espaço para a imoralidade sexual. Você quer refletir o amor de Cristo que um dia você disse que recebeu. É assim que a essência toma a sua forma, andar em amor. Mas nós nivelamos por baixo, em ser só um pouquinho melhor que o mundo. Essa não é uma visão de adoração descrita e narrada nas Escrituras. A visão de adoração não é ser melhor que o mundo, é refletir o caráter santo de Deus, na compreensão de que somos alienados, na nossa carência de um mediador e regidos numa nova aliança. Versículos 5 e 6.
Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas o que você faz ou deixa de fazer reflete a sua identidade. Ele dá parâmetros para uma avaliação honesta, para uma confrontação honesta diante da verdade, humilhando-se diante da santa presença de Deus e reconhecendo mais uma vez a sua carência de Jesus Cristo, a sua necessidade do Evangelho. Porque o Evangelho não é para o perdido apenas, o Evangelho é para pecadores e todos nós o somos. Então, mais uma vez, carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo. Ensina-me, Senhor, a andar em amor. Que eu conheça mais do aspecto de Cristo e não esteja tão preocupado com o meu prazer, mas em agradar a Deus, em servir o próximo. E a imoralidade sexual tem roubado da juventude o tremendo potencial que ela tem para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se esse é você, jovem, busque ajuda. Busque ajuda. E se você já tentou parar uma vez, sozinho, 2, 3, 4, 5... Eu não estou rogando praga sobre você, mas é bem provável que você não consiga sozinho. E o que nós vimos e ouvimos nesses últimos dias foi que Deus lhe deu recursos, Deus lhe deu uma comunidade que vai falar a verdade em amor para você, em relacionamentos abertos e sinceros, porque quem nós somos já nos foi revelado na cruz de Jesus. Nós somos miseráveis pecadores, mas a cruz de Jesus também nos revela outros aspectos sobre o tremendo amor de Deus. E que Ele fez um caminho. Ele estabeleceu um caminho de acesso a Ele. E nos achegamos diante do trono de graça para receber misericórdia, graça e ocasião oportuna. Essa é a nossa esperança. Andar em amor, então, não é um mero imperativo que nos impõe culpa, mas que nos informa de quem nós somos, à luz da verdadeira e gloriosa mensagem do Evangelho, que liberta. Agora, se você é indiferente a isso, se o pecado não lhe entristece mais, se você ouve isso e fala, isso é mais uma história dos crentes, que eu sou chamado a aturar porque é o meu convívio próximo. Cuidado. Pode ser que você não seja quem você diz que é. E eu não estou dizendo isso para lhe assustar, mas eu estou dizendo isso para lhe assustar. Eu não estou aqui para atribular os confortados, para atribular os consolados, mas para afligir os acomodados. Se você está no pecado, e tudo o que sai no seu caminhar é o pecado, pode ser que a sua essência não seja o Senhor Jesus Cristo. Mas quando há luta, quando há quebrantamento, quando há reconhecimento, há esperança, há vida. O Senhor Jesus Cristo é um Deus próximo. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que se importa e Ele conhece. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Imite o Senhor Jesus Cristo, baseado nas gloriosas verdades do Evangelho, porque você é um adorador individual do Senhor. E isso é visto, isso é desenvolvido na forma como você anda em amor, e você anda na luz. Você anda em amor porque Deus é amor, você anda na luz porque Deus é luz. Deus é luz. Então você é chamado a ser coerente com a sua identidade. Você faz o que faz por causa de quem você é. Ande
na luz. Não se envolva então com os que praticam o mal, não seja participante com eles. Não seja cúmplice daqueles que praticam o mal, não seja participante daqueles que estão nas trevas. Então é óbvio que você deve sair daqui refletindo quem são os seus amigos. Quem são os seus amigos? Quem são aqueles que caminham com você, aqueles com que você compartilha os aspectos mais íntimos da sua caminhada? Porque se forem trevas, você precisa questionar quem você é em essência. Isso não quer dizer, obviamente, que você não se relaciona com incrédulos, mas não confunda comunhão com campo missionário. Não confunda mostrar a luz com ser influenciado pelas trevas. Porque parte das consequências de viver de modo íntimo e de modo íntegro com a sua identidade vai inclusive causar desconforto com aqueles que estão nas trevas. Você lembra a última vez que sua mãe entrou no quarto e repentinamente acendeu a luz de madrugada, 9 da manhã? E assim que ela acendeu a luz, você prontamente se despertou. Bom dia, mãe. Bom dia, pássaros. Alguns talvez lembrem disso, né? A menina Cleibon, na balancia. Não, ninguém lembra disso. É da época dos chips. Cadê o Wilson? Não foi assim. Ela acendeu a luz. Os grunhidos. Talvez era isso, né? Romanos 8, os grunhidos. Inexprimíveis. Você estava orando com os rugidos inexprimíveis do Espírito. Não, você estava murmurando. Porque a luz incomodou você tão habituado nas trevas da noite. Nas trevas do conforto do seu quarto. A luz incomoda as trevas. Luz incomoda as trevas. E você sai daí desenvolvendo tudo o que você é em essência em Cristo Jesus. Adivinha só, você vai ganhar inimigos. Você vai ganhar pessoas que não gostam de você. Impressionante, eu escutei um testemunho de um pregador esses dias. E ele falava da experiência de um amigo dele que conhecia um grande jogador de golfe, um profissional, ganhador de muitos prêmios. E esse jogador de golfe, ele foi convidado para fazer um pequeno passeio num campo de golfe com algumas personalidades. Entre elas, um presidente da República e um grande pregador chamado Billy Graham. E eles saíram para jogar golfe. Esse jogador de golfe é um incrédulo, é alguém que não ama o Senhor Jesus Cristo, é alguém que não adora o Senhor Jesus Cristo. E ao voltar, então, ele encontrou com esse amigo, que era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, e simplesmente perguntou para ele, como foi o jogo de golfe? Foi horrível. Eu não preciso ficar andando num campo de golfe, buraco após buraco, tendo que experimentar o Billy Graham, tentando enfiar o evangelho goela abaixo. E depois ele parou e reconheceu. E ele fez isso sem mencionar religião. Ele fez isso sem falar para mim de Cristo. Ele fez isso para mim sendo luz, num campo de golfe. Foi quando a essência tomou forma de quem nós adoramos. E a presença da luz incomoda. É óbvio que esse jogador de golfe nunca chegaria ao conhecimento da salvação sem a externalização, a proclamação do evangelho em palavras. Mas a forma como andamos deve ser coerente ao nosso discurso. Ok? A forma como você anda é a plataforma do seu discurso. Sem plataforma, você não tem ouvidos. Com plataforma, as pessoas lhe ouvem. Você tem o que falar, você é aquilo que você prega. Então ande na luz, reconhecendo que isso irá reprovar as trevas. E é interessante como andar na luz reprova. Eu não sei se você já teve essa experiência, uma vez eu tive essa infelicidade de caminhar, e foi a última vez que eu fiz isso, eu joguei um papel no chão. Eu joguei um papel no chão e alguém atrás de mim pegou o papel e jogou no lixo. A minha cara foi para o chão. Eu fui reprovado por alguém que simplesmente fez o certo. E não quis me dar um sermão. Vem aqui, mocinho, eu quero conversar com você.
Naquela época, bem jovem. Vem aqui, pequena criança. O certo reprova o errado. Mas talvez você seja um jovem cúmplice das trevas. Simplesmente feliz de não fazer o que eles fazem, mas está perto do que eles fazem sem dizer nada. E porque você participa das obras das trevas? Talvez porque você teme de perder o reconhecimento do seu grupo. Você quer pertencer a esse grupo de pessoas bacanas, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua vizinhança, até mesmo de dentro da sua igreja. Então você não quer ser conhecido como um crente quadrado, e você é cúmplice das trevas, esquecendo de que a verdadeira adoração é o desenvolvimento dessa essência que toma forma na forma como você anda em amor e anda na luz, reprovando as trevas. Reprovando as trevas, porque o nosso Deus é luz. O nosso Deus é luz. E foi exatamente isso a experiência do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. É simplesmente irracional pensarmos no ódio que o mundo tinha de Jesus. Jesus, uma pessoa extremamente bacana, curou pessoas, multiplicou os pães. Imagina isso no dia de hoje. Pães, pizzas. Certamente ele seria o camarada mais popular pelas coisas boas que ele fez. Mas aquilo que Jesus fez estava ligado com o discurso que ele trouxe, porque ele veio para pregar, ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para apontar algo errado. Algo que é errado e que os homens amam. E quando você fala de algo que nós amamos, nós retribuímos com ódio. As pessoas odiaram a Jesus porque elas amavam as trevas. As pessoas vão odiar você, membro de uma igreja, porque você está na luz e ela ama as trevas. Eu não quero saber o que está de errado comigo. Eu amo o errado. Esse é o discurso do mundo. Esse é o discurso do mundo. No versículo 15, então, nós vemos o terceiro aspecto dessa adoração individual, imitando o Senhor Jesus Cristo, que nós andamos em amor, nós andamos na luz e nós andamos em sabedoria. Andamos em sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Ande em amor, ande na luz, ande em sabedoria. O nosso Deus é sábio. Em Cristo Jesus estão todos os tesouros da sabedoria. E em Cristo Jesus, adorando o Senhor Jesus Cristo, nos parecendo com quem nós adoramos, somos chamados a desenvolver uma essência de sabedoria. E aqui o desafio para esse público em específico é que o jovem tende a ser frequentemente tolo. E a luta é que você deixe de ser frequentemente tolo e passe a ser frequentemente sábio. E isso não é resultado dos seus cabelos brancos. Isso não é resultado de quantos anos você tem. Isso é resultado do seu caminhar com o Senhor Jesus Cristo, que acontece com o tempo. Não é simplesmente o elemento tempo. Você sabe disso. Jovem, ande em sabedoria. É hora de remir o tempo e saber que você não é eterno. Você não é eterno. Deixa eu falar algo para você. Choca alguns. Choca alguns, mas é impressionante. O seu avô chavecou a sua avó. Para e pensa nisso. Alguns de vocês já fizeram aquela cara.
Sabe por que você fez? Porque quando você pensa no seu vô, você pensa na sua avó. Você pensa na vozinha que te dá tchau quando você vai visitar. Aí você... Ela deu tchau. E toda vez que ela dá tchau agora, você vai lembrar o seguinte. Vó, você é eu amanhã. Okay? Você é eu amanhã. Você é eu amanhã. Eu vou. Você vai ficar velho. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Passa muito rápido. E nós somos chamados a remir o tempo, a usar todas as suas oportunidades. E no início da vida, como muitos de vocês estão, o que é comum é que você desperdice o seu tempo. E o desperdiçar do seu tempo não é algo neutro, é algo que não reflete o caráter do nosso Deus. Você é chamado à diligência, você é chamado a se revoltar contra a cultura medíocre que nós temos. Nossa cultura medíocre não espera nada do adolescente, não espera nada do jovem. Nós somos infantilizados. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Conhece esse corinho? O jovem no Brasil não é levado a sério porque o jovem no Brasil, vamos ser sinceros, não é sério. A exortação de Paulo a Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Se eu fosse Timóteo, eu ia falar, legal, Paulo, fala para eles. Diz, prega lá. Fala que eu sou o cara. Não, ninguém despreza a tua mocidade. Por quê? Porque você não vai dar razão para que despreze a tua mocidade. Você vai ser modelo, seja santo e você vai ganhar ouvidos na tua igreja. Seja santo e você vai ganhar ouvidos dos mais velhos da sua igreja. Seja alguém que anda em amor, que anda na luz e anda em sabedoria. E você vai ganhar ouvidos de um mundo que precisa ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Você vai ganhar uma plataforma para proclamar aquilo que nos faz igreja. O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho nos faz igreja, nos chama, nos compõe. É assim que tornamos visível o Evangelho de forma individual, a forma como você anda, como você vai sair daqui andando em amor, andando na luz e andando em sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Eu brinquei ontem na conversa. Eu brinco com os jovens da minha igreja e eu preciso mencionar isso aqui. Queime o seu videogame. Pronto, já preguei. Voltando aqui. E é lógico que há uma certa piada no exagero, mas para alguns pode ser verdade. Porque se você é alguém que passa 8 horas, você não está remindo o tempo. Você precisa ver a sua avó dando tchau. Você precisa entender o fim de todos os homens. Você precisa entender que as escolhas que você faz hoje vai impactar um futuro que reflete ou não o Evangelho. E o apóstolo Paulo não tem problema nenhum em nos dar ordens, porque ele já construiu para nós uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós tornamos visível o Evangelho, tanto no céu quanto na terra. A gloriosa mensagem do Evangelho se faz presente na igreja. Então, como você deve andar, você deve imitar o Senhor. Isso é um aspecto da nossa adoração. Você se parece com quem você adora e você anda em amor, você anda na luz e você anda em sabedoria. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 17. E qual é a vontade do Senhor? Presta bastante atenção. Se você está aqui hoje pensando qual é a vontade do Senhor para você, eu vou revelar para você qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você, você que está se questionando, você que é um jovem atribulado com tantas decisões para tomar, é que você ande em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 é tão claro. Nós tentamos buscar tanto que não nos é revelado, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar. Eu não sei. Quando eu tinha a idade de muitos de vocês, eu também não sabia. Hoje eu sei. Por que eu sei? Porque já aconteceu. Algumas coisas não nos foram reveladas. Na busca das coisas que não nos foram reveladas, esquecemos do que é tão claro na Escritura. Jovem, a vontade de Deus para você é que você busque a santificação. A vontade de Deus para você é que você busque um estilo de vida que seja de gratidão. Porque a gratidão rende glórias a Deus. Mas você fica preso, resmungando de tudo.
Resmungando porque você tem que visitar sua avó agora. Eu não gosto de ir lá. Resmungando porque você acordou cedo, resmungando porque você não passou no vestibular, resmungando porque ninguém olha para mim, resmungando porque ninguém me ama, resmungando porque você murmura, resmungando porque agora vou ter que voltar para minha igreja, resmungando porque vou ter que aturar não sei quem no ônibus, resmungando porque você não vai voltar de avião, vai voltar de ônibus, e são 3 dias de viagem, e do lado vai ter aquele cara carregando uma cabra do seu lado. Eu não sei qual é o seu contexto. Mas você resmunga de tudo, murmura de tudo, você não é alguém grato, compreenda a vontade do Senhor, a vontade de Deus para você é gratidão. É gratidão. E por que nos é tão difícil sermos gratos? Porque perdemos a visão de quem Deus é, quem nós somos, que há um mediador e há uma nova aliança que rege tudo o que fazemos. Então ande em amor, ande na luz e ande em sabedoria. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por Deus, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você não é controlado por mais nada, senão o Espírito Santo. E na passagem paralela em Colossenses 3, de 16 em diante, nós entendemos que ser controlado pelo Espírito Santo é fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. A palavra de Deus e o Espírito Santo não são a mesma coisa, mas um não atua sem o outro. Ser alguém cheio do Espírito Santo implica que você vai estar constantemente cheio da palavra de Cristo. E para isso você precisa estar na igreja. E para isso você precisa estar exposto à pregação da palavra. Porque é a pregação da palavra que vai encher o seu coração com a verdade do Senhor Jesus Cristo, que vai enchê-lo do Espírito Santo, para que você seja quem você diz ser. Então agora, há uma nova postura diante da igreja. Seja qual ela for a sua igreja local. De amá-la porque Cristo amou a igreja. De amá-la porque você se importa com o noivo. De amá-la porque é na igreja que Deus nos deu todos os recursos que você precisa para crescer como crente, para andar como Ele andou, para imitá-lo, para ser um adorador em resposta à revelação da palavra de Deus. A adoração começa com o que Deus diz, com o que Ele revela na sua palavra, nós recebemos com fé e assim desenvolvemos uma essência vista na forma, na maneira como andamos. Andamos em amor, andamos na luz, andamos em sabedoria. Isso é individualmente ser igreja. Tudo que você ouviu se compõe igreja corporativa. Quem é suficiente para essas coisas? O Senhor Jesus Cristo fez por nós e gritou da cruz: está consumado. Está consumado. Ele fez o que eu e você não conseguimos fazer. Morreu a minha morte e a sua morte, para lhe dar vida e capacitá-lo para fazer o que você tem que fazer. Só em Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos e louvamos o Senhor por Cristo Jesus. E a verdade gloriosa do Evangelho, que nos comprou e nos fez igreja, e está edificando o templo para a habitação do Espírito Santo. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor escolheu pessoas como nós. Não há mérito algum em nós, o Senhor conhece as profundezas do nosso coração, de forma que nem nós mesmos conhecemos. O Senhor conhece nossas motivações erradas, o Senhor conhece nossos pecados secretos, o Senhor conhece nossos pensamentos blasfemos, o Senhor conhece nossas dúvidas, nossa incredulidade. E ainda assim morreu por nós. Não para nos deixar lá, mas para nos trazer para uma posição maior, sublime em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque a nossa esperança ela é real e que nós aguardamos a redenção final. Quando aí sim seremos como Ele é. Quando aí sim encontraremos o consolo final para todas as nossas dores, para todos os nossos pecados, para a nossa luta que muitas vezes nos entristece. E agora eu clamo por esses jovens aqui. Eu clamo por aqueles que talvez estejam aqui e ainda não tenham um relacionamento com o Senhor.
Eu clamo por aqueles que ainda estão distantes de Cristo Jesus e debaixo da ira de Deus. Aqueles que estão ouvindo o seu chamado. Esclareça para eles, Senhor, que não há como resistir, apenas que receber, apenas que procurar uma igreja e ser aquilo que falamos nos últimos 3 dias e tanto mais que poderia ser dito. Eu oro por aqueles que têm sofrido com pecados habituais, que estão prestes a jogar a toalha, e que eles entendem que as ordens que aqui vimos não são ordens que nos sobrecarregam, mas é um fardo leve, porque é a demonstração de que adoramos o Senhor por quem o Senhor é. E que nosso estilo de vida individual seja esse reflexo de adoração ao Senhor, em amor, na luz e em sabedoria. Eu te louvo, Senhor, pelo ministério fiel e por todos aqueles que trabalharam, ó Deus, para que essa conferência acontecesse. Aqueles que trabalharam nos bastidores, na organização, os demais preletores, suas famílias, e peço que o Senhor nos oriente para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, de modo digno da nossa vocação. Em preparação, inclusive, para aquilo que vamos refletir o ano que vem. Que sejam marcos na vida desses jovens, que vão aprender a amar a igreja, ser igreja e servir a igreja. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.